Quero dar as boas-vindas a você que nos acompanha nessa quinta-feira para o nosso culto de oração. Esse nosso culto no meio da semana é o momento de você poder orar junto conosco, junto com outros que também estão, como você, nos assistindo. Um momento de louvar juntos ao Senhor e também um momento de que Deus estará falando diretamente ao seu coração. A leitura inicial está em Atos, capítulo 1, versículo 6 em diante, e acompanha comigo na sua tela a leitura desse trecho da palavra de Deus. E os que se haviam reunido perguntaram-lhe: Senhor, é este o tempo em que restaurarás o reino para Israel? Ele lhes respondeu: Não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou para sua autoridade, mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Depois de dizer essas coisas, ele foi levado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu de seus olhos. Estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, apareceram junto a eles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi levado ao céu, virá do mesmo modo como o vistes partir. Esta é a promessa que nós temos. É Jesus que foi levado diante dos olhos de muitos, voltará também para nos resgatar, para estarmos com Ele para toda a eternidade. É a nossa esperança, é a nossa alegria. Curva a sua cabeça comigo e vamos orar. Pai, nesta noite, com alegria entramos na sua presença. Não apenas, Senhor, por aquilo que tens feito nas nossas vidas nessa semana ainda, mas também por entendermos a sua promessa no trecho que acabamos de ler, que Jesus voltará para a sua igreja, da qual nós fazemos parte. Venha, Senhor, a falar conosco nos nossos corações nessa noite que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar louvando e adorando o nosso Deus com cânticos de alegria. Te bendizer, exaltar, só tu és santo.
É sempre bom nós podermos louvar o Senhor usando as nossas vozes, entoando adoração a Ele, mas é bom também orar e apresentar perante Ele os nossos pedidos. Nós temos pedido ao longo dessas semanas, por motivos de oração relacionado à nossa Junta de Missões Nacionais. Não vamos deixar agora de esquecer de orar por aqueles que estão atuando nas diversas regiões do nosso país. Ali na região sul, onde a penetração do Evangelho é de maior dificuldade. A região norte, junto aos ribeirinhos e outros que estão ali em locais de maior afastamento de povoados mais maiores. Vamos estar lembrando dos sertanejos, toda aquela região do sertão brasileiro, onde falta água e falta água do Evangelho também. E, por fim, vamos lembrar de todos que estão sendo tratados e resgatados com as cristolândias espalhados em torno de todo o Brasil. Use esse momento agora para você lembrar desses pedidos, colocando tudo isso nas mãos de Deus. Vamos orar.
Queridos irmãos, estamos neste culto de oração, nesta série com devocionais missionárias, devocionais sobre missões. E o nosso eixo tem sido aqui de reflexão o texto de Mateus 9, 35 a 38, em que Jesus nos ensina a ter visão missionária, a ter compaixão pelos perdidos, a agir em relação a eles para a salvação e também a orar por aqueles que não têm a Jesus ainda. Visão, compaixão, ação e oração. Já falei sobre visão, falei sobre compaixão, falei sobre ação, e hoje o nosso tema é o lugar da oração na obra missionária, missões e oração. A oração é o principal sustento da obra missionária. Muitas vezes, quando se fala de sustento da obra missionária, a primeira questão que se pensa é de recursos financeiros. Não. A primeira questão a ser considerada no sustento da obra missionária é a questão da oração, porque a obra missionária é uma obra, humanamente falando, impossível. Portanto, a oração é o principal sustento da obra missionária. Podemos ter inúmeros recursos para a obra missionária, mas sem a intercessão, a obra missionária está fadada ao insucesso. Aliás, queridos, os recursos vêm do Senhor por meio da oração. O Senhor é que dá os recursos. Então, hoje eu quero falar sobre a oração como essa arma poderosa para vencer as barreiras e para ajudar no avanço da obra missionária. Eu vou mostrar aos irmãos por que e como a oração precisa permear todo o trabalho missionário no Brasil e também no mundo. O que vou falar aqui aplicando ao Brasil se aplica a todo o mundo também. Vou começar relendo o texto de Mateus 9, verso de número 38, só para nós iniciarmos, depois leremos outros textos. Versículo 38, Jesus diz: rogai ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Jesus, ele orava por missões, e ele diz, nos ensina, rogai a Deus, o Senhor da colheita, que mande trabalhadores para a sua colheita. Por que orar por missões? Porque a oração precisa preceder e permear todo o trabalho missionário. Primeiro, porque por meio da oração, diz esse texto, é que homens e mulheres são chamados por Deus para a obra missionária. É Deus quem levanta homens e mulheres para a obra missionária. É interessante que quando Jesus se vê diante de um quadro carente de trabalhadores, ele não simplesmente sai recrutando trabalhadores. Na verdade, ele nos ensina dizendo assim: orem para que o Senhor levante trabalhadores para a colheita. Roguem ao Senhor que envie. Porque ele sabia que a oração não era apenas uma questão de um recrutamento ali imediato de alguns. Não, é uma oração constante para que Deus levante pessoas para trabalharem. Tem sido assim a história missionária mundial, quando pessoas oram e Deus levanta. Deus levantou missionários aqui no Brasil para tantas regiões. Tem levantado missionários para o nordeste do Brasil, para o norte do Brasil, para o sul do Brasil, aqui no sudeste. Trabalho com refugiados, trabalho com ribeirinhos, trabalho com aqueles que estão se livrando da dependência química, dependência das drogas. Deus tem levantado. Trabalho com crianças, mas Deus levanta, Deus planta no coração. O missionário é alguém chamado. É Deus quem vocaciona, é Deus quem chama, é Deus quem capacita as pessoas para a obra missionária. Ninguém entra para a obra missionária de maneira descomprometida, como brincadeira, como algo fácil. Muitas vezes as pessoas entram para a obra missionária renunciando uma outra trajetória que parecia a trajetória mais tranquila. Abrem mão de tantas coisas, de conforto e objetivos por causa da obra missionária. Eu amo ver o testemunho, por exemplo, de jovens, como vimos semana passada do Ítalo, trabalhando ali em Fortaleza, mas de jovens
como Alexandre e a Kelly, casal de jovens trabalhando ali na Bahia, foram radicais sertanejos e agora estão trabalhando. Nós temos um programa em nossa Junta de Missões Nacionais para levantar jovens que dão 1 ano do seu tempo para a obra missionária. Muitos deles continuam engajados na obra missionária, porque Deus levanta, Deus coloca o amor, Deus capacita pessoas para a obra da evangelização. Por que orar por missões? Porque por meio da oração, Deus vocaciona homens e mulheres para a obra missionária. Segundo lugar, por que orar por missões? Porque por meio da oração, portas fechadas são abertas para o Evangelho. Por meio da oração, portas fechadas são abertas para o Evangelho. O apóstolo Paulo, em Colossenses 4:3 diz, 2 e 3 diz, perseverai na oração, nela permanecendo atentos com ações de graças, ao mesmo tempo orando também por nós, para que Deus nos abra uma porta para a palavra, a fim de anunciarmos o mistério de Cristo, pelo qual também estou preso. Olha só o que ele pede. Ao mesmo tempo orando por nós, também por nós, para que Deus nos abra uma porta para a palavra, a fim de anunciarmos o mistério de Cristo. Queridos, por que orar por missões? Porque oração cria oportunidades, abre portas para que o Evangelho seja compartilhado. Onde parecia fechado, Deus vai abrindo portas, essas portas extraordinárias para a evangelização. É interessante, quando nós oramos, Deus cria situações, colocando em nosso caminho, colocando visão em termos de planejamento para os missionários, para irem a lugares onde as pessoas precisam ouvir de Jesus. No domingo que vem, agora de manhã, você vai ouvir um testemunho do trabalho sendo realizado de maneira extraordinária também, levando crianças para Jesus e essas crianças levando a família também para Jesus. Transformação que Jesus faz, tem feito em regiões desse Brasil. Oração abre oportunidades. Por que orar por missões? Orar, porque quando oramos, portas fechadas são abertas para o Evangelho. Paulo cria nisso, por isso ele pede oração intercessória. Pastor Edson Queiroz afirma, a obra missionária não é como qualquer outro trabalho que se faz com inteligência e energia humanas. É um trabalho espiritual, tirando vida das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus. Por isso a oração é elemento fundamental no processo de evangelização. Queridos, verdade que nós sabemos e temos que colocar em prática, porque quando oramos, portas se abrem para a evangelização. Pessoas duras de coração se tornam pessoas sensíveis ao Evangelho. A oração nos ajuda e ajuda os missionários a se conectarem com as pessoas que estão abertas para o Evangelho. A igreja de Filipos, por exemplo, teve início com a conversão de Lídia, vendedora de púrpura. E é interessante que diz a Bíblia que Paulo e Silas estavam indo em busca de um lugar para a oração. Enquanto iam em busca de um lugar para a oração, encontraram Lídia e outras mulheres tementes a Deus, isso é, simpatizantes do judaísmo, e que elas abriram o coração. E a igreja de Filipos começou com a conversão de Lídia. Tudo porque, por meio da oração, Deus conectou os missionários Paulo e Silas com a necessidade de Lídia e outras mulheres, e elas ouviram o Evangelho e se converteram. Terceiro lugar, devemos orar por missões, porque por meio da oração nós enfrentamos a batalha espiritual. Capítulo 6 de Efésios, verso 12, diz que não é contra pessoas de carne e sangue que temos de lutar, mas sim contra os principados e poderios, contra os príncipes desse mundo de trevas, contra os exércitos espirituais da maldade nas regiões celestiais. Queridos, não podemos esquecer, fazer missões é avançar no terreno do inimigo. Jesus conta uma história de um homem que, para saquear os bens da casa de um valente, precisa amarrar o valente. O que ele quer dizer com isso? O que é essa história? Essa história ilustra o fato de que, quando nós vamos avançar com a pregação do Evangelho, nós precisamos, de fato, por meio da oração, imobilizar a obra satânica. Porque você acha que, ao tentar invadir terreno inimigo, Satanás não vai contra-atacar? Vai deixar, vou usar a expressão popular, deixar barato?
Não, ele vai contra-atacar, ele não vai vencer. Porque a Bíblia diz que nós vencemos, a igreja avança, mas ele tenta. Por isso, queridos, só conseguimos vitória quando fazemos a obra missionária no poder do Espírito Santo, sabendo que quando evangelizamos, estamos mexendo com poderes espirituais, poderes que mantêm as pessoas escravizadas. A Bíblia diz que o Deus desse século cega o entendimento das pessoas para que elas não creiam, mas quando chegamos com a pregação da palavra, com a oração, as pessoas são alcançadas. Aliás, a Bíblia diz, queridos, lá na armadura espiritual de Efésios 6, que a espada do Espírito é a única arma de ataque, e a oração é aquilo que nos ajuda com a armadura de Deus. Então a gente vai com a palavra, mas vai com a retaguarda da oração. Devemos orar por missões, porque quando oramos em missões, enfrentamos a batalha espiritual. E por fim, por meio da oração, nós sustentamos espiritualmente, emocionalmente, até fisicamente, os missionários nos campos. Efésios 6, parte final, Paulo diz, depois de falar da armadura espiritual, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso mesmo, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que a palavra me seja dada quando eu abrir a boca, para que possa com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho. Que interessante. É interessante como esse missionário apóstolo Paulo, por mais de uma vez, tem uma percepção que missões e oração caminham lado a lado. Não há verdadeira obra de pregação do evangelho sem o sustento da oração. Mais de uma vez ele pede oração, e aqui ele diz, olha, orem o tempo todo na batalha espiritual, orem por mim, para que a palavra me seja dada quando eu abrir a boca, para que possa com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho. Nós não imaginamos o quão difícil é ser missionário. A questão da luta, da saúde física, emocional e espiritual. Como podemos ajudá-los? Enchendo suas vidas de oração, orando e orando objetivamente. Eu quero desafiar você a conhecer os missionários pelo nome, o trabalho que eles realizam. Conheça o missionário pelo nome, o nome da sua família, sua esposa e seus filhos, se ele é casado e se tem filhos. Saiba o que ele faz, se ele é um plantador de igreja, se é um tradutor da Bíblia, como o pastor Werner Seitz, que esteve conosco aqui no começo do mês, se ele é um médico, o que ele faz, qual é o trabalho dele, onde ele está, qual a região que ele está, há oposição aberta, quais são as barreiras que ele enfrenta, quais são as necessidades, e com isso nós oramos objetivamente e de maneira apaixonada pelos nossos missionários. O apóstolo Paulo não prescindia de oração, ele pede oração, ele diz, ore por mim, para que eu saiba o que falar, para que me seja dada a palavra. Ele reconhece que seu trabalho só seria eficaz com a ajuda da oração desses irmãos. Por que nós oramos? Por meio da oração, nós sustentamos os nossos missionários física, emocional e espiritualmente. Um autor chamado, queridos, Jerry Conner, afirma, missões se movem na onda da oração. E ele diz ainda, a missão de promover o Evangelho é a grande obra da igreja, e a oração é o motor que a move. Um dos maiores recursos que a igreja tem para promover o Evangelho é a capacidade de se apresentar a Deus em oração e pedir o que já está em seu coração, o crescimento de seu reino no mundo. Queridos, missões se movem na onda da oração. Eu quero convidar você a ser o intercessor pela obra missionária. Os missionários nossos aqui, do nosso grupo de missionários, nosso time missionário, missionários de missões, querido, vá à internet, busque lá, campanha de missões, entra no site Missões Nacionais, campanha 2020, inúmeros motivos, motivos diários de oração, relatórios dos missionários, informações para os missionários, ore pelos missionários. E quero convidar você
próxima semana, próxima quinta-feira, que é a última quinta-feira deste mês de outubro, nós teremos uma noite exclusiva de oração pela obra missionária. Do começo ao fim do nosso culto, nós vamos ter motivos de oração e você vai poder orar na sua casa. Que Deus te abençoe e que eu e você sejamos homens e mulheres intercessores na obra missionária, porque missões e oração têm tudo a ver. Não existe obra missionária bem-sucedida sem oração. Jesus nos ensinou, para sermos uma igreja missionária, precisamos de visão, compaixão, ação e oração. Que Deus nos abençoe, uma excelente noite e que você seja um intercessor da obra missionária. Amém. Crianças, tudo bem? Eu sou Jaqueline, missionária de Missões Nacionais, e eu estou aqui para falar com você sobre a campanha Porque Ele Me Amou, Eu Amo, Multiplico, Oro e Reparto. Tá vendo o Zequinha ali atrás? Olha ali o Zequinha, ele tá junto comigo hoje, porque o Zequinha é o personagem dessa história. E nessa história, a lista do Zequinha, a história vai contar pra gente que um dia ele estava na igreja e ele ouviu falar sobre a importância da oração. Aí o Zequinha foi para casa e ele fez, uma lista. Olha o tamanho da lista de oração do Zequinha. Tinha de tudo nessa lista. Tinha desde uma bicicleta nova até tirar 10 na prova. Ele também pediu para que as pulgas deixassem em paz o seu cachorrinho e também para que seu pai colocasse mais moedas no cofrinho. Olha lá a história. Esse Zequinha não é fácil, né? Ele achou que a lista de oração era uma lista enorme, como se fosse uma lista de presentes. Não, não é isso. Quando a gente fala de oração, nós até podemos pedir a Deus as coisas que a gente quer. Mas a oração que Deus mais gosta de ouvir é quando nós nos lembramos daquelas crianças que ainda não conhecem Jesus e oramos por elas. Oramos para que o Evangelho de Jesus possa chegar até elas e elas também possam conhecer o amor de Jesus. Então hoje eu vim aqui pedir para você orar pelas crianças indígenas. Quantas crianças indígenas a gente tem no nosso Brasil que ainda não conhecem Jesus? Você pode orar pelas crianças indígenas para que elas sejam cuidadas, para que elas tenham amor, para que elas sejam protegidas e para que elas também conheçam Jesus? Nós podemos também orar pelas crianças ciganas. Os ciganos são um povo e esse povo mora aqui no Brasil. E temos muitas crianças ciganas que às vezes são tratadas de forma ruim, porque as pessoas não entendem os ciganos e aí tratam as crianças ciganas como se elas não fossem importantes. Você pode orar pelas crianças ciganas para que elas sejam amadas, respeitadas, cuidadas e para que as crianças desse povo possam conhecer Jesus? Então, ore pelas crianças ciganas. E as crianças dos povos hispânicos que moram aqui no Brasil? Muitas crianças vêm de países como Bolívia, Colômbia, Argentina, Chile, e elas vêm junto com as suas famílias aqui no Brasil para morar aqui e muitas vezes elas precisam de muita ajuda para aprender a língua brasileira, que é o português. Especialmente nesses últimos tempos, nós temos recebido muitas crianças venezuelanas aqui no Brasil. Por conta de tantas dificuldades que estavam havendo na Venezuela, as famílias vêm para o Brasil e eles se tornam refugiados. E algumas dessas crianças precisam muito de escola, de moradia, de alimentação. Algumas delas sequer têm brinquedos. Você pode orar pelas crianças dos povos hispânicos e também, principalmente, pelas crianças venezuelanas que vêm para o Brasil? E por fim, eu quero mostrar para você que nós também precisamos orar pelas crianças refugiadas que vêm de países do mundo árabe. Crianças que vêm com uma religiosidade arraigada na sua vida, na sua cultura, e crianças que ainda não conhecem Jesus, mas que estão morando aqui no Brasil. Porque eu amo,
eu oro. Então eu quero desafiar você, criança, que está aí me ouvindo, a orar pelas crianças que estão aqui no Brasil. As crianças indígenas, as crianças ciganas, as crianças dos povos hispânicos, as crianças refugiadas. Quero mandar para você um grande beijo e dizer para você que, como missionária, eu preciso das suas orações. Tchau! A Jaqueline e o pastor Renê trabalham, como a gente já sabe, com o projeto Crianças para Jesus. Eles são missionários junto com a Junta de Missões Nacionais. Têm estado diversas vezes conosco em nossa igreja e acabamos de ver a Jaqueline falando primeiro para as crianças, mas ela também acabou falando para nós todos também, falando um pouco sobre as necessidades de vários povos e subculturas dentro do contexto brasileiro. Ela lembrou dos ciganos, ela lembrou das pessoas que são refugiadas, as pessoas que estão vindo de outros países hispanos, lembrou em particular gente vindo da Venezuela, lembrou também das crianças indígenas. Todos estes são subculturas dentro do nosso país e agora use desse momento para você poder apresentar cada um destes povos, cada um desses contextos que estão aqui no Brasil, mas que precisam do Evangelho de Jesus Cristo. Muitos deles vivem em locais ou afastados ou culturalmente afastados do contexto maior em onde eles estão inseridos. Precisam de pessoas específicas que vão para falar de Jesus para elas. Quem sabe alguém aqui que está nos ouvindo irá, e certamente todos nós poderemos participar com orações e doações. Oremos nesse instante por todos estes aqui em solo brasileiro. A esperança de salvação está na cruz do Rei Jesus. Por sua graça encontro paz e ao perdido vida traz. Da escravidão me libertou, os meus pecados Jesus levou. O que eu tenho e o que sou, eu dedico
Quero convidar a cada um que volte nesse domingo que vem, a partir das 9 horas da manhã, é o nosso culto da manhã, neste mesmo lugar, aqui neste mesmo canal do YouTube. Você é o nosso convidado, é o nosso convidado de honra e queremos vê-lo aqui junto conosco. É o momento onde você, como nessa noite, poderá participar junto com todos que se reúnem de uma maneira virtual, para louvar o Senhor, para expressar gratidão a Ele e para ouvir dEle algo para a sua vida, para o seu coração. Não falte nesse domingo, a partir das 9 horas da manhã. Você é o nosso convidado. Vamos terminar esse momento juntos, cantando e louvando ao nosso Deus. Todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo de Jesus, presente aqui. Remidos comprados, grande multidão, muitos virão te louvar, sim, virão te louvar. Povo escolhido, reino e nação, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. A nós só nos cabe